Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o texto O Federalista, que aconteceu ali no início ainda da unificação dos Estados Unidos, depois de um período ali de grande exploração, onde o país ainda eram colônias, né? Veio aí então a independência e a primeira Constituição Federal feita para o país. Bem no início ali das confederações ainda, o autor escreveu o texto do Federalista, onde ele ressalta ali a relevância do poder judiciário escolhido então para exercer o controle de constitucionalidade. Dizia-se o autor que, para que o controle de constitucionalidade fosse feito de forma que o seu alvo objetivo fosse atingido, ou seja, o objetivo de fidelidade, o objetivo de interpretação eficaz, o Poder Judiciário deveria exercer essa atividade de maneira separada dos poderes legislativo e executivo. Eram considerados também importantes, porém o autor ressalta-se sobre o receio da usurpação ali do poder do povo, e entendia-se que se o judiciário trabalhasse junto com o poder judiciário e o executivo, ele não poderia exercer então esse papel de maneira tão plena, tão livre, tão independente, pois ali ele teria essa vinculação com o legislativo, com o executivo, que de certa forma atrapalharia ali então esse controle de constitucionalidade. Então, o autor entendia-se que essa era a função de forma isolada a dever ser exercida pelos juízes, certo? O autor ainda ressalta que para que essa fidelidade, essa justiça fosse ser encontrada no trabalho dos juízes, eles deveriam ser, de certa forma, mantidos em seu cargo de maneira não temporária. Significa que havia um receio ali, né, de que talvez se eles tivessem esse cargo temporário para exercer esse controle de constitucionalidade, não seria então atingido o objetivo ali de fidelidade e justiça buscada pelo povo ali, pela nação. Então, os juízes eram mantidos ali nos seus cargos, né, para exercer o controle de constitucionalidade, enquanto entendesse que eles estavam exercendo, fazendo ali um bom trabalho. Então, de certa forma, eles eram mantidos ali no seu trabalho, no seu cargo, né, de maneira perpétua. Vale ressaltar que nesse período a Constituição, o precedente, era supremo. O que significa? Significa que ele era supremo e absoluto contra qualquer outra norma, qualquer outra lei que viesse ali contrapor, debater, confrontar a Constituição de maneira que vinha ali pelo entendimento ali do controle constitucional, feria essa lei, essa norma era tida como nula, inválida. Por quê? Porque a Constituição era suprema em todos os seus aspectos. Então, lembrando aí então que o poder executivo, o poder legislativo eram existentes, porém eram órgãos separados, eles não tinham interferência, eles não tinham aí um desenvolvimento desse controle de constitucionalidade. Esse controle era exercido de maneira feita somente pelo poder judiciário, decidindo que na época desse período não existia outro órgão mais competente para exercer esse controle do que o judiciário. Entendia-se que o judiciário era ali um órgão que não buscaria os seus próprios interesses, que não buscaria ali exercer e usurpar dos seus direitos. Não, era um órgão que iria trabalhar de maneira honesta, de maneira justa, buscando os interesses, as interpretações e manter a supremacia e os direitos constituídos, mantidos ali por escrito na Constituição. Então aquele papel, aquela Constituição escrita ali, conquistada, ela ia ser mantida de maneira intocável, de maneira plena, de maneira ali suprema, mantendo ali então essa limitação para o poder legislativo, ou seja, ele poderia ali, junto à Suprema Corte, exercer o seu trabalho, porém não de maneira deliberada. Ele teria ali então uma limitação, né? Limitação feita
mantida por esse controle de constitucionalidade. Então, mesmo que o legislativo viesse aí trazer um direito, uma demanda vinda do povo que contrapunha, que debatia ali, que confrontava a Constituição, não era tido como válida, era tido como inválida. Por quê? Porque mesmo ali sendo um direito, um anseio do povo, ela contrapunha com a Constituição. Então entendia-se que ela não tinha validade nenhuma. Essa questão de validade, essa questão de análise, de interpretação, se debatia não com a norma, então era exercida pelos juízes na época, porque entendia-se então que era o órgão mais competente para que os direitos ali conquistados, pudessem ser mantidos de forma concreta, eficaz e sólida, intocável e suprema.